Olá, passei aqui para comentar um fato que é daqueles que parece mentira, mas é verdade. Todo mundo deve ter lido uma notícia de um fato que aconteceu na semana passada em Minas Gerais, em que um homem agride um bebê de apenas 4 meses por acreditar que se tratava de um bebê reborn, aquele boneco realista. Bom, de acordo com a notícia, esse homem estava na fila de um trailer de lanche quando acreditou que um casal estivesse segurando esse bebê de plástico para ter preferência no atendimento. E com isso, ele desferiu um golpe, um soco na cabeça desse que seria um boneco, mas na realidade era um bebê que sofreu lesão corporal. Bom, qual o instituto de direito penal que se aplicaria ao caso? Primeiro, eu vou usar esse caso como um exemplo para elucidar um importante instituto do direito penal. E ao final do vídeo eu vou falar para vocês o que eu penso da situação de fato que aconteceu. Bom, então vejamos bem. O artigo 20 do Código Penal, ele traz um instituto chamado erro sobre elementos do tipo. Está lá no artigo 20 que fala: o erro sobre elemento constitutivo do tipo do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Esse é o chamado erro de tipo essencial. Bom, vejamos bem. O crime de lesão corporal, ele está previsto no artigo 129 do Código Penal e ele diz: ofender a integridade física, corporal ou a saúde de outrem. Outrem significa pessoa. Então, neste caso, se de fato alguém tivesse agredido uma pessoa por acreditar que se tratava de um boneco, de fato, o instituto aplicado deveria ser o erro de tipo. Erro de tipo essencial, porque afinal, esse alguém é ser humano e não boneco. Logo, como ele acreditou que era um boneco e não um ser humano, porque quando nós temos outrem é ser humano, é pessoa, estaria aí um elemento do tipo penal e com isso, se fosse justificável aquele erro, que é o chamado erro de tipo inevitável, excluiria o dolo e a culpa e a pessoa não responderia pela lesão corporal causada ao bebê. No entanto, se a pessoa pudesse ter prestado mais atenção, exclui o dolo, mas responderia por crime culposo. No caso, por lesão corporal culposa, o que nós chamamos de erro de tipo essencial evitável. Analisando a reportagem, porque nós não tivemos acesso ao inquérito policial, a reportagem diz que ao desconfiar que o casal estivesse com esse bebê reborn, o homem se aproximou e acusou o casal. Quando o casal falou: não, não se trata de um boneco, ele é nosso filho de verdade. E mesmo assim, o homem teria investido contra o bebê. Então vejamos bem, se nós formos olhar de maneira objetiva e queremos usar o erro de tipo essencial, ele poderia ser um erro de tipo essencial desse evitável que a maioria dos juristas estão falando. Afinal, ele foi descuidado. Então, com isso, ele não responderia por lesão corporal dolosa, mas sim por lesão corporal culposa, porque o erro de tipo essencial, quando inexcusável, quando evitável, exclui o dolo, mas responde por crime culposo quando há previsão legal. No entanto, eu ouso aqui a discordar. Afinal, a partir do momento em que o pai fala não se trata de um bebê reborn, e é sim uma criança de verdade, e mesmo assim esse homem investe contra a criança, eu penso que no mínimo ele está assumindo o risco de um resultado. Então, no meu ponto de vista, ele deveria ser indiciado e responder pelo crime de lesão corporal dolosa e não utilizar aí o instituto do erro de tipo essencial, porque não se trata de um equívoco, de uma distorção da realidade. Afinal, foi elucidado para esse homem que não se tratava de um bebê de plástico e sim de um bebê de verdade. Bom, e você, o que acha desse acontecimento? Deixa aqui o seu comentário e se você tiver alguma outra dúvida, me escreve, porque nós estamos aqui para falar daqueles casos que parecem mentira, mas é verdade. Até o próximo vídeo.